Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Neste tópico abordaremos sobre calor latente. Observe nesse esquema os estados sólido, líquido e gasoso. Já estudamos no nível fundamental que a passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado vaporização. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, onde há uma diminuição de temperatura, nós chamamos de solidificação. E a passagem do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. Assim, antes de entrarmos no assunto do calor latente, vamos fazer uma revisão sobre mudanças de estado físico. Vamos recordar sobre fusão. A fusão é um processo de passagem de uma substância que se encontra no estado sólido para o estado líquido. E os três tipos de vaporização nós já vimos, que é evaporação, ebulição e calefação. Tanto a fusão como esses três tipos de vaporização ocorrem quando há um aumento de temperatura, ou seja, quando a substância recebe calor. Já na solidificação e na liquefação, que é o mesmo que condensação, ocorre quando há diminuição na temperatura, ou seja, a substância cede calor. Se uma substância passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido, vai acontecer o processo de sublimação. Vamos dar dois exemplos: a naftalina e o gelo seco. A naftalina, quando você, por exemplo, joga uma bolinha de naftalina no guarda-roupa, a naftalina vai passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. E o gelo seco, que é o nome popular do dióxido de carbono solidificado, quando ele é resfriado a uma temperatura inferior a menos 78 graus Celsius, torna-se gelo seco. Ao entrar em contato com a pressão atmosférica, o gelo seco é aquecido, tornando-se um gás de dióxido de carbono. Nesta tela vamos dar alguns exemplos de evaporação e ebulição. Sabemos que a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso e possui três processos: evaporação, ebulição e calefação. Vamos revisar sobre evaporação. Evaporação é o processo pelo qual a matéria passa de um estado líquido para um estado gasoso. É o mais lento dos processos. Quando você seca as suas roupas ao sol, nesse processo físico, a água que está nas suas roupas, ela passa para um estado de vapor. A secagem das águas nas ruas é outro exemplo de evaporação. A secagem do piso molhado. Quando os mares e oceanos se evaporam, a água sobe para as nuvens e as faz carregar, causando a precipitação, que também é o nome da chuva. Então são esses exemplos de evaporação. Agora vamos ver alguns exemplos de ebulição. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, isso de forma mais rápida, e é bem perceptível com agitação e formação de bolhas. Exemplo: quando você ferve uma água a 100 graus Celsius, começam a se formar bolhas de vapor no fundo do recipiente, e depois essas bolhas sobem para a superfície, onde são arrebentadas e liberam o vapor para o ambiente. Esse é um exemplo bem típico da ebulição. Calefação é a passagem mais rápida dos três processos. Um exemplo é quando gotas de água tocam na base de um ferro de passar. Quando esse ferro está bem quente, as gotas passam rapidamente, ao tocar no ferro, ao estado de vapor. Condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso ou de vapor para o estado líquido. Exemplo: num banho quente, com ambiente fechado, devido ao contato do vapor de água com a superfície de um espelho, que por ser mais frio, favorece a sua condensação, e o espelho fica embaçado. A mesma coisa acontece com as lentes dos óculos, que ficam embaçadas quando há uma mudança de temperatura. Outro exemplo são as paredes do banheiro, que ficam soando, aqui entre aspas, após um banho quente, com o ambiente totalmente fechado. Esses são exemplos de condensação. A liquefação e a condensação são sinônimos utilizados para caracterizar a mudança física de uma substância que vai do estado gasoso para o estado líquido. A principal diferença entre esses termos
é que a condensação corresponde à transformação de vapor em líquido e a liquefação corresponde à transformação de gás para líquido. Exemplo, o GLP, que significa gás liquefeito de petróleo. Esse gás de cozinha que você usa, chamado gás butano, é o mesmo GLP. Ele é formado por uma mistura de vários gases de hidrocarbonetos. São gases butano, propano, isobutano, propeno e buteno. É chamado de liquefeito. Por quê? Porque ao ser comprimido sobre uma certa quantidade de pressão para dentro do botijão, esses gases ficam em estado líquido. Finalmente, chegamos ao assunto da nossa aula, calor latente. Exemplos de calor latente. Quando a água se transforma, quando ela está se transformando em gelo, chamado solidificação. Quando o gelo está derretendo, chamado de fusão. Quando a água está fervendo, vaporização. Observe que o fenômeno está acontecendo, né? O calor latente ele provoca uma mudança no estado físico de uma substância. Ele é representado pela letra L. E ele é a quantidade de energia térmica que pode ser absorvida ou cedida por uma substância ou sistema termodinâmico durante uma mudança de seu estado físico em temperatura constante. Por isso que o verbo aqui está no gerúndio, transformando, derretendo, fervendo, porque isso acontece durante uma mudança de seu estado físico, onde a temperatura permanece constante. Vamos tentar entender melhor na prática. O calor latente de fusão é representado por LF, latente de fusão. Esse calor latente de fusão do ferro equivale a 64 calorias por grama. O que significa 64 calorias por grama? Significa que cada grama da substância ferro absorve 64 calorias, até que ocorra o seu derretimento total. Lembrando que essa unidade de medida aqui não é do Sistema Internacional, mas ela é muito usada nos livros. A unidade de calor latente no Sistema Internacional equivale a joules por quilograma. No caso da água, o seu calor latente de fusão, LF, corresponde a 80 calorias por grama. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada grama de água a 0 graus Celsius deve receber 80 calorias de calor para sofrer a fusão, o derretimento. O calor latente de vaporização, simbolizado por LV, da água, equivale a 540 calorias por grama. Temos que observar que as mudanças de fases em substâncias puras ocorrem em temperaturas constantes. Isso mediante a absorção ou liberação de calor. Agora veremos a expressão para a quantidade de calor latente, ou QL. A expressão para a quantidade de calor latente é igual a QL é igual a M vezes L, onde QL é a quantidade de calor latente e M é a massa da substância. E L é uma constante e significa o calor latente de mudança de fase. E se refere à quantidade de calor que 1 grama da substância calculada necessita para mudar de uma fase para outra. Aqui está a tabela do calor latente. Aqui está a transformação, ou seja, fusão a 0 graus Celsius. O calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. Já vimos o significado. A vaporização a 100 graus Celsius. O calor latente de vaporização é igual a 540 calorias por grama. Então, como falamos na tela anterior, as mudanças de fases em substâncias puras ocorrem em temperatura constante. Isso mediante a absorção ou liberação de calor. Aqui houve a absorção de calor, tanto na fusão como na vaporização. E esse sinal negativo, o que significa? Esse sinal negativo aqui da solidificação e da condensação, significa que nesses processos de solidificação e de condensação, esses sinais indicam que neles houve liberação de calor. Assim, na solidificação e condensação acontecem transformações exotérmicas. E já na fusão e vaporização aconteceram a absorção de calor latente. Na próxima aula nós faremos alguns exercícios utilizando essa expressão do calor latente. Isso fará com que você entenda melhor o assunto. Faremos também exercícios sobre calor sensível, capacidade térmica, calor específico. Esses foram assuntos das aulas anteriores. Nessa aula de hoje, estudamos apenas
noções sobre calor latente. Bom, gente, chegamos ao final deste tópico. Obrigado pela atenção e bons estudos.